sou a professora Adriana e vou lecionar produção de texto para o 6º ano do Colégio Emaús. Lembrem-se, turma, de seguir todas as orientações, ok? Hoje eu irei fazer a correção das páginas 139, 140 e da atividade que eu deixei no PowerPoint, ok? Então, acompanhe comigo a partir da questão 3, porque a questão 1 e 2 eu fiz com vocês na última videoaula. Nas narrativas em geral, a personagem principal é chamada de protagonista. Quando há uma personagem que se opõe aos interesses do protagonista, geralmente o vilão da história é chamado de antagonista. No conto Homem ao Mar, quem é o protagonista da história? Então, quem que é o protagonista? São as personagens principais, que são relatadas o tempo todo na história, que são quem? Pai e filho, que podem ser considerados igualmente protagonistas da história. Se existe um antagonista, quem ou que é? Bom, eu acredito que seja o mar, né? Ou a imprudência dos protagonistas, mas como resposta pessoal eu colocaria o mar, porque foi, não que o mar seja ruim, mas foi o momento ali do clímax do conflito, do problema que deu lá na história, né? Então eu colocaria o mar, ok? Se você colocou o outro, não tem problema, desde que esteja dentro do contexto do texto, através do texto, esteja falando no texto, ok? Você estudou a estrutura da narrativa convencional num conto. Leia a seguir uma história em quadrinhos, uma narrativa moderna, com um personagem gaturro e responda as questões 4 a 8. Gaturro, o que você está fazendo na minha cama? Saia já, por bem. Ai, que medinho. Ai, que medinho. Ou vai sair por mal. Ui, olha só como eu estou tremendo. Dou-lhe dou-lhe 2, dou-lhe lero, nem me mexo. Como assim? Não era até 10? Perdeu a paciência. Por que o dono de Gaturro está irritado no primeiro quadrinho? É óbvio, né? Porque Gaturro está em sua cama, tanto que ele pede para ele sair da cama dele. Qual é a atitude do gato no segundo e no terceiro quadrinho? Ele debocha do seu dono, não é isso? Gaturro desdenha, debocha do apelo do dono e age com indiferença. Nas narrativas, toda ação é consequência de uma causa. Qual é a causa de Gaturro ter sido lançado na rua pelo dono? É a irritação do dono de Gaturro, motivada pelo comportamento provocativo e irritante do gato. Ou seja, o gato irritou tanto, desafiou, não é verdade? Achou que ele não fosse fazer nada, então com isso o dono ficou irritado, ficou com raiva e acabou fazendo o que ele fez, ok? Embora a história em quadrinhos narre fatos ficcionais, ela apresenta uma situação de violência contra o gato. Você acha que, na vida real, animais podem ser tratados dessa forma? Bom, é uma resposta pessoal, não é verdade? Eu acredito que não possa. Ali é lógico que é uma ficção, porque gato nem fala, não é verdade? Então eu acredito que não devam ser tratados dessa maneira. Aqui, o livro traz para nós a seguinte resposta, né? Sobre o gesto do dono de Gaturro, que perceba na história em quadrinhos, que seu papel é criar o quê? Através desse gesto, o humor. Na vida real, entretanto, atitudes como essas são inaceitáveis em relação a qualquer animal. Então, na ficção, foi criar um humor, mas na vida real é como eu falei, não podem ser tratados dessa forma, dessa maneira, os animais, os bichos, ok? Observe agora a estrutura narrativa da história em quadrinhos, lida e troque ideias com os colegas e o professor. A história apresenta todas as partes da estrutura narrativa convencional. Se não, indique quais partes estão presentes na história e quais se fundiram às outras. Então, vamos ver. Tem personagem, não é isso? Então, a história já se inicia com o aparecimento do conflito. Tem personagens também, se vocês colocaram personagens correto. Inicia já com conflito, o início da ação no primeiro quadrinho, né? O dono do Gaturro
que quer que ele saia de sua cama. O segundo e o terceiro quadrinho desenvolve essa ação, mas o clímax, né, que é o gesto de jogar Arthur pela janela, não aparece. O último quadrinho corresponde ao desfecho da narrativa. Então vamos olhar. Tem personagens, tem ação, tem conflito, tem o clímax, tem o desfecho, passa na casa do dono do gato e à noite, porque quando ele é jogado pela janela, quando mostra essa parte, né? Olha lá, mostra o que está à noite, tá vendo? Então tem personagens, o espaço é o lugar, né? Onde ele mora, a casa, no caso, mais assim detalhadamente no quarto e no quintal. O tempo à noite, e eu tenho essas estruturas que são o conflito, que já se inicia dessa forma, né? A ação, o clímax, que é o gesto de jogar o gato pela janela, que embora não apareça, nós sabemos que isso acontece, porque no último quadrinho tem o desfecho, que já é ele ali no terreiro, né? Da casa. Levante hipóteses. Por que algumas partes da estrutura narrativa foram supridas da história? Porque a síntese é uma característica fundamental das histórias em quadrinhos, ou seja, já chegar logo ao final. Então, quando ele fala supridas, é que foram retiradas, tá? Porque, na verdade, as histórias em quadrinhos não vão ser tão detalhadas. Assim, geralmente, elas suprimem ou fundem algumas das partes da estrutura convencional da narrativa. Porque não pode ficar o tempo todo ali, né? Não é verdade? Ficar o tempo todo mostrando cada detalhe como é no conto convencional, no conto ficcional, mas escrita na parte ali linear, ou seja, você começa com o primeiro, segundo, terceiro parágrafo. Aqui não, aqui é em quadrinhos, então eles vão minimizar, né? Não vai ser tão detalhado. Então eles podem suprir, ou seja, retirar alguma parte ou colocar uma junto da outra, sem problema, bom? Desde que tenha sentido. Bom, eu termino, né, as questões do livro, da produção de texto, e vou passar para as questões que eu deixei aí no PowerPoint. Eu amei esse texto, não sei se vocês gostaram, espero que sim. Entrevista com o vírus. Estamos, aquele que entra sem ser convidado. Estamos recebendo hoje o Senhor Corona. Não é nada pessoal, mas não vou agradecê-lo por ter vindo. Entendo, só estou fazendo o meu trabalho. Como foi seu começo? No princípio não viam muito potencial. Agora todos notam minha capacidade e sou reconhecido mundialmente. Quer dizer, lavaram as mãos para o seu possível sucesso? Ao contrário, até gostaria de agradecer por isso. Como encara chamarem você de uma gripezinha? Sabão e álcool podem quebrar minhas gorduras, mas palavras não me atingem. Você é bem autoconfiante. O importante é acreditar em si mesmo? No meu caso, o essencial foi não acreditarem em mim. Outros vieram antes de você. A que se deve o seu enorme alcance? Grande capacidade natural, muita ignorância e proximidade com meu público. Seu trabalho não foi impulsionado pelas mídias eletrônicas. Foi uma quebra de paradigma? Sim, tudo se deu de forma orgânica. Vamos para o ping-pong, ok? Ok, quer dizer, ele perguntou, vamos para o ping-pong? Ele, ok. Um ídolo, a gripe espanhola. Um sonho, um mundo sem vacinas. Uma religião, negacionismo. Um segredo, não gosto de banho. O que mais detesta? Ficar em casa. O que mais gosta? Viagens internacionais. Meta de sucesso, manter-se em permanente mudança. Uma lição, a vida passa no espirro. Bom, turma, quando eu falei que eu gostei do texto, porque esse texto, na verdade, essa entrevista, ele traz para nós muita realidade do que está acontecendo, do que aconteceu no início, não é verdade? Do que está acontecendo até hoje, e as pessoas, algumas, não estou generalizando,
não acordam para a realidade do que está acontecendo, do que aconteceu lá no início. Então, por isso que eu falo que eu gostei, porque foi bem criativo, né? Não que eu goste do que está acontecendo no mundo atual, Deus me livre, mas da criatividade e para chamar a atenção de nós, não é verdade? De todos nós. Então, vamos às questões? Bom, essas questões eu mesma respondi, tá? Eu não peguei as respostas. Por quê? Porque eu gostei, eu gostaria, né? Eu quis fazer do meu jeito para vocês terem uma ideia. Caso vocês tenham respondido diferente, mas que, como eu sempre falo, esteja dentro do contexto, não tem problema, porque tem algumas respostas aqui que não vão ser iguaizinhas à minha, tá? E nem tem que ser, porque cada um tem o seu ponto de vista. Então, perguntas abertas, cada um tem o seu ponto de vista para as respostas. O que não pode acontecer é colocar respostas que não tem nada a ver com o texto. Isso não pode acontecer. Se você teve dúvida e quiser responder assim como eu fiz, fiquem à vontade. Senão, vocês podem deixar as suas respostas, desde que tenha a ver com o que está sendo pedido, tá bom? Então, a que gênero textual pertence o texto acima? Entrevista. Então, todos aqui tem que ser entrevista, porque não existe outro gênero, tá? Então, aqui mesmo fala, entrevista com vírus. Então, entrevista. Aqui tem que ser essa resposta, ok? Quem está sendo entrevistado? O senhor Corona, que é o quê? Um vírus. Aqui também não tem outra resposta. Vocês podem ter colocado o Covid-19, o coronavírus, aí tudo bem, ok? Por que você acha que, então é uma resposta pessoal, por que você acha que ele é o entrevistado do momento? Como eu coloquei? Porque atualmente não se fala de outra coisa, né? Ele, o vírus, está em todos os lugares. Se você colocou algo diferente que tem a ver com a resposta, não tem problema, ok? Tem a ver com a pergunta. Por que o entrevistador não vai agradecer por ele ter vindo? Olha o que eu coloquei. Porque o entrevistado não é bem-vindo em nenhum lugar, pois é um vírus que faz mal às pessoas. Então, ele não é bem-vindo, por isso que ele não vai agradecer, tá bom? Então, se você colocou um pouco diferente, mas que tem a ver com a resposta, ok. Com a pergunta, sempre falo a resposta. Com a pergunta, ok. Qual é o trabalho do entrevistado? Ele tem tido um bom resultado? Então, olha só. O trabalho do entrevistado é disseminar a doença. Entrevistado é entrevistador, não é isso? É quem faz. Entrevistado é quem está sendo feitas as perguntas. Então, ele está falando do vírus, tá? Então, qual é o trabalho do entrevistado? O trabalho do entrevistado é disseminar a doença, porque é o vírus, não é verdade? Então, ele quer espalhar essa doença. Ele tem tido um bom resultado, no momento ele obtém um bom resultado. Por que eu coloquei? Porque já matou, infelizmente, milhares de pessoas em quase todo o mundo. Bom, existem ainda lugares que o vírus não chegou. Existem lugares. Se vocês fizerem a pesquisa, tem alguns lugares que não chegou o coronavírus, mas lugares bem remotos, tá? Então, por isso que eu coloquei, no momento, ele tem um bom trabalho e é disseminar a doença, tá? Porque ele é reconhecido mundialmente, eu coloquei, porque ele está em toda parte do mundo, não é verdade? Aí ele é conhecido mundialmente, ele está em toda parte do mundo, mesmo que em alguns lugares ainda não exista, né? Igual eu falei com vocês, que tem alguns lugares que não tem coronavírus, graças a Deus, mas as pessoas sabem o que está acontecendo. Então, ele está em toda parte do mundo, mesmo que seja através da televisão, através do que esteja falando no jornal impresso, na internet, ok? Mesmo que ele não esteja, digamos assim, pessoalmente. Não é uma pessoa, mas mesmo que ele não esteja, eu digo pessoalmente, porque ali na entrevista colocou como se fosse, ele é um vídeo, mas como se fosse uma pessoa, né, a ser entrevistada, porque nós nunca vamos entrevistar um vírus. O que significa a expressão lavaram as mãos? Ela se encontra no sentido denotativo e ou conotativo. Explique. Então, eu coloquei, no início não deram muita... Então, por quê? O que significa essa expressão lavaram as mãos? No início não deram muita importância para o vírus. Então, é como se lavaram as mãos, deixaram isso para lá, não deu muita importância. Aí, olha o que aconteceu? Pandemia, tá? Esse encontra no sentido denotativo ou conotativo? Encontra-se no sentido conotativo, pois a expressão está no sentido figurado, subjetivo, não está no seu sentido real,
tá? Por isso que eu coloquei figurado subjetivo. Lavaram as mãos, ou seja, deixaram para lá, não pesquisaram, não fizeram por onde, né? Saber que poderia se tornar uma pandemia, porque no início ninguém falava em pandemia. Estava acontecendo na China, era lá na China e tudo, depois que se tornou uma pandemia. Então, no início, eles lavaram as mãos. Eles não tiveram essa visão do que poderia acontecer no mundo. Porque o vírus teria sido uma quebra de paradigma? Porque as pessoas atualmente tornam-se famosas, né, muitas vezes, nem todas, nem sempre, através da divulgação feita pela internet. E o vírus não precisou desse tipo de divulgação. Ele próprio se disseminou para vários lugares, vários países e matou várias pessoas. Como eu falei, se você não tiver colocado igual a minha, mas esteja dentro do texto não tem problema, ok? Que outros vieram antes dele, afinal, sítios. Eu coloquei alguns, eu fiz algumas pesquisas, mas vocês podem ter colocado outros que eu não coloquei aqui, não tem problema, tá? Então foram vários, não é verdade? Podemos citar a gripe espanhola, H1N1, varíola, HN2 está associada à gripe russa, H3N2, gripe de Hong Kong. Igual eu falei, eu pesquisei e coloquei algumas, mas vocês podem ter colocado outras, não tem problema, ok? O texto encontra-se no discurso direto ou indireto? Claro que foi no discurso direto, porque o que tem que para existir o discurso direto? Conversa entre os personagens, não é isso? Um diálogo. E a entrevista é um diálogo, tá? Essa aqui é como eu falei com vocês, eu estou aguardando vocês enviarem, tá bom? Para eu poder ver a criatividade de vocês. Eu quero que vocês me enviem, não esqueçam, tá bom? Bom, turma, eu espero que vocês tenham gostado do texto, tenham gostado de responder as questões. Eu achei um texto diferente, por isso que eu quis passar para vocês, ok? Caso vocês tenham feito alguma coisa aí bem diferente de mim, não tem problema, desde que esteja de acordo com o contexto. Se você teve dúvida ou dificuldade em responder alguma, vocês podem fazer igual eu fiz também, não tem problema, bom? Espero que vocês tenham gostado, eu termino a aula por aqui. Estou aguardando a questão 13, tá? E lembrem-se, juntos no caminho certo.